bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Graças a Deus. Faça a terra se alegrar. Vamos dizer isso juntos? Bem forte. Faça a terra se alegrar. Nós sabemos que só há uma forma de a terra se alegrar. É que os filhos de Deus ajam como Jesus. Absorvam a missão dele. Olhem para os seus ensinos e tentem viver dentro daquilo que ele estabeleceu. O mundo pode se alegrar se nós falarmos que ele ressuscitou. Ele está vivo. A beleza da canção, a beleza de tudo que vimos, só fará algum sentido se na vida prática, ou seja, no dia a dia, este Cristo ressurreto fluir de nós, ir para fora. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo, por meio de uma igreja que decide proclamar o Cristo que está vivo, o Cristo que está entre nós hoje. Você acredita nisso? Que Ele está aqui, Ele habita no meio dos louvores, Ele está neste lugar por meio da minha vida e da sua vida, e Ele tem prazer em receber todo louvor, toda honra e toda glória. A celebração faz parte disso, mas Ele deseja de todo o seu coração que amanhã, lá fora, nós estejamos com o mesmo sorriso, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, para que as pessoas possam se alegrar por ver Jesus em nós e desejarem receber a Jesus no coração. De fato, é uma noite marcante, uma noite em que iniciamos as ofertas para a campanha de missões mundiais, e eu tenho certeza que já vamos dar uma boa arrancada hoje, e até então, o mês de maio, nós vamos completar e vamos ultrapassar. Quem sabe, já na quinta-feira teremos uma parcial. Quem sabe já alcançamos? Quem sabe já ultrapassamos? Deus pode? Mas se ainda falta você, não perca a oportunidade até o mês de maio. Queridos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, agindo como Jesus. As primeiras bem-aventuranças reveladas por Jesus dão mostras claras do nosso nível de relacionamento com Deus por meio do amor à sua palavra. Feliz é o pobre de espírito, pois dele é o reino de Deus. Feliz é o que chora, pois será consolado. Feliz é o manso, pois ele herdará a terra. Feliz é o que tem fome e sede de justiça, pois será farto. Todas estas bem-aventuranças estão diretamente relacionadas à minha obediente devoção a Deus por meio da sua palavra. Elas apontam o meu interesse e grau de fé e obediência às Escrituras. Tudo o que vimos até aqui tem a ver diretamente com aquilo que Deus representa para nós, o respeito que temos por sua palavra e como somos aceitos por Deus quando agimos e defendemos a verdade da palavra de Deus. Eu sou obediente ao Espírito Santo como escravo a seu Senhor. Este é o pobre de espírito. Eu choro os meus mortos, mas creio que eles ressuscitarão. Eu me pareço com Deus, pois sou manso e humilde de coração. Eu serei farto das promessas de Deus, porque defendo e pago o preço pela a sua palavra, pela palavra de Deus. Tudo isso tem a ver diretamente com o meu nível de relacionamento com Deus. É a minha devoção, é o que eu faço para com Deus, é a forma como eu vivo diante de Deus. Mas agora o verso 7, Jesus está dizendo o seguinte: você que se considera aceito por Deus, por estar vivendo de coração as verdades acima, precisa virar a chave e começar a olhar para o seu próximo e viver para manifestar nele toda a sua fé, porque fé sem obras é
morta. Se eu fizer tudo isso, meu relacionamento com Deus está perfeitinho, mas se eu não tiver amor pelo próximo, de nada aproveita. Então, ficamos na metade quando apenas contemplamos, quando apenas o adoramos, mas nos esquecemos da outra parte. Aonde está o meu próximo? As pessoas devem ser as primeiras a desfrutarem deste a minha total vida de adoração e serviço ao Senhor. São as pessoas que precisam desfrutar disso. Então eu não posso estar satisfeito com a minha vida de adoração, de contemplação, de alegria, se a pessoa que está ao meu lado não está desfrutando em primeiro lugar desta minha vida de devoção a Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora no verso 7, então, nós vamos aprender um pouquinho mais, e agora Jesus está mudando. Você aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas, agora você tem que cuidar do seu próximo. Jesus está dizendo que de nada adianta ser um perfeito guardador da palavra e do relacionamento com Deus e não ter misericórdia pelos outros que estão no caminho. Nada é maior nesta vida do que sentir a miséria do coração ao lado e ter compaixão. A vida das pessoas deve te interessar. A vida, como eles estão vivendo, as situações que estão enfrentando, isto deve ser alvo do seu cuidado, do seu amor. Você deve desprender toda a sua energia, amor, cuidado por cada pessoa que sofre ao seu lado. É disso que Jesus está falando agora. Você está aprovado porque é manso, é humilde, adora a Deus sobre todas as coisas, mas agora chegou a hora de você externar tudo isso que é subjetivo, porque eu não posso daqui olhar para você e dizer, eis aí um adorador de Deus. Não tem como. Mas quando as obras se tornam manifestas, quando eu vejo a ação, agora eu estou entendendo. Você de fato, o seu discurso tem tudo a ver com a sua prática. A sua prática tem tudo a ver com o seu discurso. Nada é maior nesta vida do que sentir a miséria do coração ao lado e ter compaixão, desejo de mudar aquela realidade, vontade de transformar aquela crise em vitória. Você já ajudou alguém? Você já teve misericórdia de alguém? Você já pôde se compadecer de alguém a ponto de investir nele? Então você vai se identificar com o texto que vamos ler. Lucas 10, 25 a 37 é o clássico de Jesus para quem quer ter uma vida parecida, uma vida semelhante à dele. Ele amava ao Pai sobre todas as coisas, estava submisso à palavra de Deus, ele não falava absolutamente nada do que não tinha ouvido da parte de Deus. Ele disse isso várias vezes: o que eu estou falando é o mesmo que eu ouvi do meu Pai. Então ele tinha muito zelo, muito cuidado, era santificado, mas agora ele começa a ensinar os seus discípulos a não apenas ter uma vida de adoração a Deus, mas também manifestar isto por meio das pessoas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Vamos repetir isso? Faça isso e viverá. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vai tirar 10 se você fizer isso. Faça isso. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, notem bem, quando viu o homem,
passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vamos juntos? Vá e faça o mesmo. Os doutores da lei, os levitas, aqueles deveriam ser os primeiros a externarem toda a adoração que tinham por Deus, tudo o que Deus havia passado para eles. Eles deveriam ser os primeiros a agir pelo próximo. Mas Jesus está exemplificando exatamente que uma pessoa pode muito bem ter muita veneração por Deus, muita adoração, mas ser totalmente apático, insensível às necessidades das pessoas. E Jesus quer tratar o nosso coração. E Jesus quer que você haja como Ele. E Jesus quer que a igreja haja exatamente como Ele. E nós sabemos que o bom samaritano ali é a figura que agrada a Jesus, não por ser samaritano, mas por não viver uma vida de aparência. Às vezes pensamos, por nos enquadrarmos no ideal de Deus, nós estamos aprovados, mas quase aprovado é totalmente reprovado. Repita isso comigo: quase aprovado é totalmente reprovado. Então, não podemos apenas nos contentar com a nossa vida de contemplação, de adoração, mas principalmente de serviço aos outros, uns aos outros. E principalmente no tema de hoje, termos misericórdia uns dos outros, ou seja, sentir a dor do outro, sentir a miséria do outro, se colocar no lugar dele, tendo compaixão para transformar aquela realidade. Será que em Maricá há muitas pessoas precisando da minha e da sua misericórdia? Sim ou não? Adianta eu e você, Bíblia na mão, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, e passar de largo das situações, porque a gente olha assim, né? Ah, não, já estou com muito problema. Você já fez isso? Hein? Ah, não, eu já tenho, a minha vida está muito corrida, mais problema não quero. Quem sabe aquele doutor da lei, aquele levita, não estavam correndo para ir para a celebração? Quem sabe eles não estavam com algumas atividades lá no tabernáculo, lá no lugar onde eles tinham que servir a Deus? E às vezes, queridos, as pessoas passam do nosso lado, diariamente. Primeiro temos que olhar para os de dentro. Amém? Primeiro olhar para os de dentro e pedir a Deus: Senhor, faça-me ter misericórdia de todas as pessoas que já estão no caminho comigo. E a partir daí, sabe o que vai acontecer? Quanto mais você investir no seu próximo, mais Deus vai investir em você. Quanto mais você se interessar pela dor do outro, mais você será recompensado nesta e na próxima vida. Tudo o que fazemos em nome do Senhor tem um galardão. Tudo o que você faz está sendo anotado, registrado, porque Deus é fiel. Está escrito lá em Hebreus: Ele não se esquece de absolutamente nada que você faz em nome dEle, por uma pessoa. Então, para sermos aprovados pelo Senhor e agirmos como Ele, precisamos deixar que estas 4 primeiras coisas sejam latentes em nós, vívidas em nós, mas principalmente manifestá-las às pessoas.
É isto que significa ser ou ter misericórdia, colocar o seu coração na miséria do seu próximo. Isso tem tudo a ver, ou seja, é totalmente compatível com uma vida que já desfruta da alegria das primeiras bem-aventuranças. Porque feliz, verdadeiramente feliz, como aprendemos até aqui, são estes que vieram antes: os mansos, os pobres, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Mas agora Jesus está dizendo o seguinte: olha, é legal isso aí, mas feliz de verdade mesmo é quem tem tudo isso e usa esta alegria para abençoar o próximo, abençoar o outro, chorar com o outro. Por exemplo, uma pessoa certa vez chegou para mim e falou assim: pastor, preciso fazer uma cirurgia, está difícil demais. E eu disse para ela assim: calma aí que eu vou dar um jeito nisso. Liguei para uma pessoa que conhecia a regulação lá em Salvador. E aquela pessoa falou assim: pastor, a vaga está garantida em tal lugar. Eu falei assim: ó, já está resolvido, Deus já resolveu para você. E fomos lá, pegamos a pessoa, levamos, trouxemos, aquele trabalho, né, de cuidado com as pessoas. Você pode fazer o mesmo. Às vezes há pessoas do seu lado, precisando só que você olhe para elas. E você não olha, você simplesmente vem, cultua e vai embora. Você vem, cultua e vai embora. É sacerdote levita. Isso eu não quero para a minha vida. Eu quero tudo isso, mas não posso esquecer a parte mais importante: a misericórdia das pessoas. Nós não podemos nos calar diante desta verdade explícita. Sacerdotes e levitas eram os responsáveis por todas as cerimônias religiosas, sacrifícios no templo, por apresentar os seus e os pecados do povo a Deus. Na teoria, foram escolhidos para o exercício da vontade de Deus diante do povo, e para isto foram separados. Era deles a responsabilidade de ler a lei e explicar a lei. Em resumo, na teoria, eles configuravam os primeiros versos do ensino do Sermão do Monte, mas estavam apenas na contemplação, adoração de lábios, ensino vazio e desprovido de autoridade. Vocês se lembram que as pessoas disseram assim acerca de Jesus: a palavra dele tem autoridade, é diferente dos escribas e dos fariseus, o que ele fala acontece. Eles só estão falando, mas não fazem absolutamente nada. Eles estão vendo a miséria do povo, mas eles continuam ricos, se sustentando, se autossustentando lá, e estão separados, distantes do povo. Nós precisamos entender, irmãos, que o que Jesus veio trazer foi o reino de Deus, a vontade de Deus. Não ter misericórdia, sair daqui hoje da mesma forma que sempre saímos, sair daqui hoje sem ter o desejo de pelo menos dar uma boa noite a alguém diferente aqui hoje, sair daqui de novo preocupado com alguma coisa que vai ter que fazer amanhã, e não olhar para os outros e se compadecer. Você vai entender que feliz é aquele que é misericordioso, porque ele vai alcançar o quê? Simples assim. E quem não é misericordioso? Não vai alcançar. Então, felizes somos se de fato a misericórdia estiver no nosso coração e colocá-la em prática. Qualquer samaritano era ridicularizado pelo judeu e vice-versa. Mas no texto Jesus chama o samaritano de misericordioso quando o coloca como exemplo. De nada adianta termos um conceito de santidade, um conceito de vida com Deus, uma devoção dominical ou quem sabe mensal, mas que esteja desprovida de qualquer sentimento de misericórdia pelo próximo. De nada adianta. Tenho misericórdia quando não falo mal das pessoas. Não falar mal das pessoas é sinônimo de ser misericordioso. Tenho misericórdia quando defendo o caráter das pessoas, ou a reputação das pessoas.
Tenho misericórdia quando ajudo as pessoas. Tenho misericórdia quando perdoo o mal que me causam. Eu não quero que a justiça de Deus venha como fogo e consuma aquele que falou mal de mim, que pensou mal de mim, que colocou o meu nome lá na lama. O pior ele não sabe. Eu sou pior do que aquela lama que está lá, que ele me colocou. Quem se lembra dessa verdade aí? Quando alguém falar mal de você, fale assim: olha, você não sabe nada da minha vida, eu sou muito pior que isso. Quando alguém falar mal de você, fale para ele assim: olha, rapaz, você não sabe, isso é uma gota. Eu sou muito pior do que isso, mas Deus me tirou de lá, me resgatou de lá. Deus me tirou de lá. Vai abençoado. O apóstolo Paulo, em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: olha, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai. Abençoai quem vos maldiz, quem vos maltrata. Sabe como é que você ajunta brasas sobre a cabeça de alguém? É quando você não dá aquilo que a pessoa está pedindo para receber. É quando você age com misericórdia, com graça. É quando você entende que maior é o que está em do que aquela ação, do que aquela atitude. Por isso é que eu e você precisamos agir com misericórdia sempre. Tenho misericórdia quando pratico o amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Ué, pastor, existe amor falso? Lógico. A Bíblia diz que quem ama só de lábios, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu te amo, Senhor. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa meu irmão. Mas daqui a pouco o irmão fala assim: irmão, você pode orar por mim? Calma aí que eu vou chamar o pastor. Irmão, o senhor pode me ouvir um pouquinho? Ah, não tenho tempo. Meu ônibus vai sair agora. Meu ônibus, se eu perder esse ônibus agora é só 10h30. Então você aguarda aí. Algum bom samaritano vai chegar para te dar atenção. Às vezes, queridos, a gente se torna assim tão automático. A gente programa a nossa vida para nos servir apenas. E nós precisamos virar essa chave para começar a olhar para os outros. Quando a gente olha para o próximo, nós estamos nos parecendo com Jesus e agindo como Jesus e fazendo como Jesus. Quem quer agir como Jesus? Levanta a mão aí. Quem quer ser como Jesus? Este é o sentido. Já falei isso o ano passado, não é? Mas é sempre bom relembrar coisas boas, não é? Quando eu era bem pequenininho, não faz tanto tempo, quando eu era bem pequenininho, eu via os nossos pais, meu pai, salário mínimo de prefeitura, e minha mãe, alguns trocados porque lavava roupa. Lavava e passava. Não tinha ferro naquela época não, né? Só lavava. E tinha uma técnica, né, para colocar lá. Oi? Carvão? Ah, era o ferro de carvão. Quem é dessa época aí? Deixa eu ver. Ah! Não tinha tanto. Tinha um monte de gente. A casa era sempre cheia. Irmãos, quem é que sustentava aquela turma toda? Quem era? Deus. Quem fez 12 filhos? E mais os 18 que viviam lá. Acho que só os que não moraram lá em casa foram os filhos de Estela. Mas os outros todos passaram por lá. E tinha comida para todo mundo. Mas sabe o que minha mãe fazia de vez em quando? Fazia uma panela de fubá. Enchia várias cumbuquinhas de margarina, que elas lavava, porque naquela época não tinha essas coisas. Talvez um rico tivesse, mas lá em casa não tinha não. Aí fazia aquele monte de fubá, e a gente pegava o nosso, né? O meu era sempre pequenininho. Aí eu comia o meu. Quando eu ia levar a mão para pegar outro para comer, ela vinha na minha mão. Tira a mão daí, José.
Aí ela falava a relação de todos os moradores da nossa rua. Esse aqui é de Dona Leopoldina, esse aqui é de Dona Pérola, esse aqui é de Dona Angélica, esse aqui é de Dona Ana, esse aqui é de Dona Ciflana, e por aí vai. E saía lá minha mãe, entregando. A gente hoje, queridos, pode sair daqui agora, comprar um bombonzinho para dar a alguém. Podemos ou não? A gente perde muita oportunidade, irmãos. A gente perde, na verdade, muito tempo com muita coisa. Há coisas simples que eu e você podemos fazer e que vai abençoar as pessoas e vai criar um elo entre o que você faz aqui no domingo com aquilo que é a sua prática de vida. Ah, eu quero ir lá conhecer o seu Jesus, porque você é tão generoso, você é tão misericordioso. Quando eu mais precisei, queridos, às vezes você para ouvir alguém. A pessoa tem tanta coisa para falar que você nem tem tempo para falar. Uma vez aconteceu isso, aí já foi aqui em Maricá. A pessoa levou 1h30 do meu dia, mas eu estava ouvindo com atenção. E quando eu finalmente ia falar, ela disse assim: pastor, muito obrigado. Eu falei assim: mas eu não falei nada ainda. Não, mas tá ótimo. Ela só queria alguém para ouvir. E às vezes, queridos, e quase sempre, o que as pessoas precisam é de um ombro, é de um ouvido. Hoje não é tão difícil demonstrar misericórdia e graça. Basta a gente parar de pensar mais na gente e começar a pensar no outro. E todas as vezes que agimos assim, agimos como Jesus. Em 1 Coríntios 13, 1-3, isso fica explícito. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como a prata que retine, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Jesus diz: felizes são os misericordiosos, porque estes praticam atos que mostram que são cidadãos do céu. A palavra de Tiago é enfática: a fé sem obras é morta em si mesma. Logo, amor sem demonstração prática não é amor, mas apenas uma expressão simpática de falsidade. Tudo que parece ser e não é, na verdade, é falso. Se falamos de amor aqui, se o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e Jesus diz: vai e faça o mesmo, e você vai receber misericórdia amanhã. Podem ter certeza, queridos. Falo isso com toda a convicção. Se eu e você decidirmos ter uma vida de prática do amor de Deus e da misericórdia de Deus, cuidando das pessoas, protegendo-as, ajudando-nos uns aos outros, podem ter certeza, Deus virá em teu socorro no dia da angústia. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Se você se compadece de alguém, está emprestando a Deus, e Ele é bom pagador, hein? Se você age com misericórdia para com os outros, Deus virá em teu socorro no dia da tua angústia, porque o dia da tua angústia vai chegar. Chega para todos. E Deus, que é misericordioso para conosco, quer que a gente aprenda a desenvolver misericórdia na nossa vida. Desenvolvendo a misericórdia em minha vida, tome nota, tire o foco de si mesmo.
Não há como ser misericordioso com ninguém se você não aprender a tirar o foco de si mesmo. Não é o seu horário, não é o seu tempo, não é nada disso. É a oportunidade que você dá ao Espírito Santo para te usar aonde Ele bem quiser e entender. Você não vai perder o seu horário, você não vai perder as horas do seu dia. Deus vai estar contigo quando você estiver fazendo alguma coisa relevante na vida de alguém, pela vida de alguém. O texto nos diz o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, ou seja, ele não estava de bobeira, ele não estava parado, ele não estava à toa, ele estava também de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Segundo lugar, invista tempo nos necessitados. Invista tempo. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A maior prova de amor é dar tempo. Quer provar que ama alguém? Dê tempo a ela. Tempo de qualidade. Eu estou aqui agora para demonstrar todo o meu amor por você. Você tem todo o tempo do mundo agora. Você pode começar com a sua esposa, por exemplo. Pode começar com o seu esposo. Você pode começar com os seus filhos. Você pode começar com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que estão à sua volta. Tempo é a maior prova de amor. Quando você investe tempo na vida do outro, Deus vai multiplicar as horas do teu dia. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser muito feliz, é a promessa dele. Do contrário, ele jamais teria escrito esta parábola do bom samaritano. Não é para a gente entender, é para praticar. Entender e praticar. Terceiro, supra suas necessidades. Não é enriquecer a pessoa, não. Porque às vezes aquela necessidade é um puxão de orelhas. Sabia disso? Suprir as necessidades de alguém nem sempre é dar alguma coisa, mas falar assim: fulano, vem cá, não é possível. Você precisa ter mais controle. Você precisa ter uma vida mais organizada. Vem cá, vou te ajudar. Mas agora, vamos fazer assim? Lembra que nós falamos de manhã sobre discipulado? Há pessoas, irmãos, que são descontroladas. Descontroladas. E nós precisamos aprender. E nós precisamos nos submeter. E nós precisamos entender que necessidade não implica apenas em dar, mas também em chamar. Quanta gente gasta desordenadamente? Quanta gente não consegue ter uma vida organizada nessa área? Quanta gente não consegue se relacionar bem com a outra pessoa que convive com ela diariamente? Não consegue compreender, entender, viver. Nós estamos casados há 24 anos, né, Kel? Vamos fazer 24, né? Agora, em outubro, É de propósito, pessoal. 20 de outubro, 1995. Agora, isso aí dá até divórcio em algumas casas. Não lembra o dia do nosso namoro, não lembra o dia, não lembra o dia. Pastor, não aguento mais. O que foi? Vou marcar um gabinete. Aí vai. Não lembra o dia do meu aniversário, não lembra o dia que eu nasci, não lembra o dia que você não lembra. Eu falei assim: minha irmã, descansa no Senhor, ama teu esposo, esquece isso. É importante para algumas pessoas, mas será que isso é razão? Não dá para usar de misericórdia com o homem, não?
Porque tem homem, irmãos, que não guarda. Está ali Edson e Zilmar, que cuidam das famílias, né? O pastor Elisié, que também cuida. Irmãos, tem gente que briga, irmãos, porque o sujeito não viu o sapato novo dela. E às vezes é até melhor que não veja mesmo, que é ele que vai pagar, então é melhor nem ver, deixa só os de fora ver. Mas eu acredito de coração que a gente pode evitar muita coisa se a gente agir com misericórdia, com graça, sabe? Olhar a fraqueza do irmão, olhar a falha do irmão com mais amor. Vamos cantar hoje? Cadê o Eunice? Eunice está aí. Aquele hino, olhar com simpatia os erros do irmão. Já vai dedilhando aqui, que a gente já está acabando. Sabe, lembra desse hino? Como é que começa mesmo? É qual o adorno dessa vida? Não. Hã? Como é que é? Contempla-nos aqui. Poxa, que saudade, né? A gente vai... Que coisa boa, né, Eunice? Eunice veio tão rápido. Que bom, Eunice. Vai dedilhando aí. Observem bem, queridos. Nós podemos suprir as necessidades. Segura um pouquinho, a gente já vai cantar. Supra as suas necessidades. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Observem que nos 3 versos que eu li até agora, no final vai sempre aparecer dele. Observem. Teve piedade dele, cuidou dele e disse: cuide dele. Ele esqueceu dele mesmo. Ele estava olhando só para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa, estava suprindo a sua vida, estava cuidando daquela pessoa. Teve piedade, hospedou, cuidou dele e depois então ele disse: cuide dele. Em último lugar, para cantarmos o hino: volte para completar a obra. Não acabou a obra vai continuar. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Sabe o que acontece? Aqui, nesta parábola, Jesus está dizendo que ele vai voltar e vai dar a cada um segundo o que tiver feito. O que você fizer a alguém, ele vai voltar e vai te dar o galardão. Porque aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Aqueles que fazem, recebem galardão. Quando entendemos aquilo que Deus deseja para aqueles que estão em sua luz, praticamos as obras da luz que habitam a nossa vida. Quando Jesus percebeu que o homem respondeu corretamente, lhe lançou um desafio: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Não é só para aprender, entender, é para fazer. Então, maridos, esposas, misericórdia em casa. A misericórdia começa em casa. Quer ser exercitado nisso? Seja menos ríspido. Ela é um vaso frágil. Mas se você mexer demais, o negócio sai de vaso frágil. O vaso frágil já começa a não ser tão frágil assim, não. Mas trate-as com respeito, com amor, com carinho, com misericórdia, e você vai alcançar misericórdia. Eu tenho alcançado misericórdia esses 24 anos. Raquel não tem um cabelo branco. Eu não tenho também. Meus cabelos ainda estão aqui. Dá para a gente viver sorrindo. Dá para a gente viver melhor. Há um preço a ser pago. E esse preço, para nós que somos cristãos, é termos misericórdia. Comece lá na sua casa. Comece lá na sua casa.